Tudo bem, né? Vamos começar aqui mais uma aula, né? Vamos tratar agora sobre os segmentos proporcionais, né? Tratando aí sobre a questão dos feixes de paralela e também do teorema de Tales, ok? Então vejamos aqui. Vamos destacar aqui alguns pontos. Então, dentro dessa questão aí, nós queremos destacar, vamos relembrar aqui alguns pontos interessantes aqui sobre o que vem a ser razão, né? A razão e também a proporção. Como nós já estudamos esse assunto, né, na educação básica, a gente percebe que a razão é o quociente de um número por outro, né, ou seja, é a divisão de um número por outro. E, por exemplo, A sobre B, e o B tem que ser diferente de zero. Então, a razão é exatamente isso, é o quociente de um número A sobre um número B. Já a proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, se eu tenho um termo antecedente e um consequente e igualo outro termo antecedente como um consequente, eu tenho uma proporção. Então, é isso, certo? Que temos em mente, nós já estudamos esse tipo de assunto, né? Vamos apenas aqui destacar outros para o nosso entendimento, tá certo? Vejamos aqui. Então, destacando essa ideia de razão e proporção, nós chegamos à questão da proporcionalidade. A proporcionalidade entre segmentos, ela é muito usada nos conhecimentos da geometria, da engenharia, né, da arquitetura, da música, das artes plásticas, por aí vai. Vamos aqui destacar algumas ideias sobre a razão entre segmentos. Eu tenho um segmento aqui AB de 3 centímetros, né? E o segmento CD, né, de 5 centímetros. Então, estabelecendo aí a razão, nós temos aqui o segmento AB, nós temos aqui 3 centímetros, segmento AB, e tem o segmento CD. Esse CD aqui, ó, tem 5 centímetros. Então, vamos estabelecer a razão entre eles, certo? Então, está aqui. Segmento AB está para o segmento CD. Então, segmento AB eu já sei, 3 centímetros e o segmento CD, 5. Então, estabeleça a razão, que é nada mais, nada menos que 3 quintos. É isso? Se diz que a razão de um número racional, se a razão é um número racional, dizemos que os segmentos eles são comensuráveis, certo? Os segmentos são comensuráveis. Se a razão é um número irracional, dizemos que os segmentos eles são incomensuráveis. Apenas ideias aí para nós adentrarmos aqui aos segmentos proporcionais. Vejamos esse exemplo aí. Eu tenho aqui, sejam os segmentos da figura abaixo, de 2 centímetros, segmento AB, e um segmento aqui CD de 3 centímetros. Vamos estabelecer a razão entre eles. 2 está para 3. E eu tenho outro segmento aqui, ó, segmento EF, de 4 centímetros. Está para o segmento GH, de 6 centímetros. Então, eu estabeleci aqui uma proporção. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Ok? Aqui, na verdade, eu vou digitar aqui o segmento AB. Né? Segmento AB aqui. E aqui o segmento CD. Certo? Vamos adiante. Pronto, agora chegamos aqui à questão dos feixes de paralela. Essas ideias de proporcionalidade. Então, chama-se feixe de paralelas o conjunto de 3 ou mais retas, né? 3 ou mais retas paralelas de um mesmo plano, cortada por uma reta transversal. Então, está aqui o exemplo. Tem uma reta aqui. Essa reta aqui, ó, ela é reta A, é paralela à reta B, e B é paralela a C. Ó. E C é paralela a D. Cortado por uma reta transversal aqui, ó, R. Transversal. Então, se eu tenho um feixe de paralelas,
cortada por uma reta transversal vai gerar segmentos proporcionais. Isso aqui vai destacar o teorema de Tales. Então, eu tenho aqui o fecho de paralelas, né? Destacando aqui o teorema. Então, se um feixe de paralelo determina segmentos congruentes sobre uma transversal, então determinará segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Então, eu tenho aqui a reta R paralela a S e S paralela a T. Então, a hipótese é o seguinte: a reta transversal A e a reta transversal B são transversais. Então, o segmento, deixa eu destacar aqui o segmento aqui A e B, certo? Ele é congruente ao segmento BC, certo? A' e B', certo? É congruente ao segmento B', C'. Ok? Então, isso você percebe que você tem um feixe paralelo cortado por duas retas transversais. Duas retas transversais vai gerar segmentos proporcionais. Bom, o que falar aqui do teorema de Tales? O teorema de Tales é justamente a consequência disso, esses feixes de paralelas. Eu tenho aqui, ó, segundo o teorema de Tales, um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então, considera aqui a figura abaixo. Eu tenho aqui a reta transversal A e a reta transversal B. E tenho aqui os segmentos, certo? O segmento AB, aqui esse segmento AB está para o segmento BC. Assim como a linha está para B', assim como B' está para C'. Ou seja, estabelecendo a proporcionalidade. Ou seja, segundo o teorema de Tales aí, um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Bem simples, né? Então, vejamos aqui esses exemplos. Eu tenho aqui, ó, um segmento, esse feixe de paralela. Eu tenho aqui a transversal aqui que eu vou chamar transversal de A, e aqui essa outra transversal de B. E tem os segmentos proporcionais. Aqui eu tenho um X está para 6, assim como 3 está para 9. Então, aqui eu tenho como estabelecer a minha proporcionalidade. Ó. Eu tenho aqui o produto dos meios e produto dos extremos. Então, eu posso calcular isso aqui. Ó. 9 vezes x, 9x é igual a 6 vezes 3, 18. Então, x é igual a 18. Isso dividido por 9. Ó. Então, vai dar 2. Né? Pronto, está resolvido. Nesse caso aqui, do mesmo jeito, ó, eu tenho aqui, vou chamar aqui essa reta transversal de A e aqui de B. Cortada, aliás, essas retas S, chamar R, S e T. Cortada por duas retas transversais, que eu chamei de A e de B. Então, gera segmentos proporcionais. Então, eu tenho aqui, ó, 3 está para 5. Assim como 12, esse 12 aqui todinho, certo? Aqui, ó. 12 menos esse pedacinho aqui está para x. Então, eu posso estabelecer a minha proporcionalidade aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, 3x igual a 5 vezes 12 menos 5, menos x, aliás. Então, 3x, ó, isso, resolvendo aqui 5 vezes 12 vai dar 60. 5 vezes menos x vai dar 5x. Vamos trazer isso para cá. Então, eu vou colocar tudo para a esquerda, certo? As variáveis. Então, eu tenho 3x, está menos x aqui, menos 5x, vem para cá 5x, positivo, igual a 60. Então, isso aqui é 3x mais 5x vai dar o quê? 8x, igual a 60. Então, x é igual a 60 dividido por 8. Isso aqui vai dar o quê?
Vamos apagar isso aqui, que ficou muito pequeno. Isso aqui vai ficar o quê? 60 dividido por 8. Isso aqui vai dar exatamente 7,5. Que é a divisão de 60 por 8, né? 7,5. Essa aqui é a minha resposta. Fácil, né? Vamos aqui. Pronto. Uma particularidade interessante do estudo dos feixes paralelos, teorema de Tales, o teorema de Tales nos triângulos. Olha só, nos triângulos segue também a mesma ideia. Toda reta paralela, certo? Um dos lados do triângulo determina sobre os seus outros dois lados segmentos proporcionais, certo? Então, eu tenho aqui, ó, observa o triângulo ABC. Triângulo ABC, a reta S, né? Olha aqui, como eu já destaquei. Paralela a um dos lados. Considera outra reta R, certo? Também aqui, ó. Então, a hipótese é o seguinte, o segmento MN é paralelo ao segmento BC, ó. BC, ó. Então, isso vai gerar segmentos proporcionais. Aqui, AM, olha, AM, deixa eu dar um destaque aqui. Eu tenho aqui, ó, AM, AM está para MB, né? Exatamente aqui, ó. O segmento AN está para NC. Ou seja, estabeleci uma proporcionalidade. Ok? Então, o teorema de Tales nos triângulos. Vejamos aqui um exemplo. Eu tenho um jeito, ó, A, M e MB. Então, 2 está para X, assim como 3 está para 6. Então, estabeleci a proporcionalidade, é só aqui eu resolvi a proporção. Produto dos meios, produto dos extremos. Você multiplicar no formato de X, né? Então, 3x, isso aqui é igual a 2 vezes 6, 12. Então, x é igual a 12, ó, por 3, o coeficiente de x aí. Então, isso aqui vai dar 4. Então, está aqui a resposta. Então, bem fácil, né? Bem fácil você resolver isso aí. Tranquilo? De uma maneira bem simples mesmo. Vamos resolver esse outro exercíciozinho aí, ó. Calcular o valor de x sabendo que EF, o segmento EF é igual ao segmento GH. Mesmo jeito, vamos seguir aqui. Eu vou ter aqui que faltou colocar, mas vamos colocar aqui, ó. Esse segmento aqui, ó, ele vai valer 7. 7. Do ponto A ao ponto G vai valer 7. 7. E de A eu vou colocar o valor de x aqui, ó. Então, estabelecendo a proporcionalidade, aqui nós temos x está para 7 menos x. Ó. 7 é tudo isso aqui, ó, de A a G. Então, fica 7 menos x é igual a 3 está para 4. Então, estabelecendo a proporcionalidade, nós temos o seguinte, ó, o produto dos meios, produto dos extremos. Você multiplicar no formato de cruz. Então, vou pegar aqui, ó, 4x é igual a 3 vezes a produtividade, a distributividade, aliás. Vamos colocar aqui, então, 7 menos x. Então, distributividade aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 4x, vou repetir. 3 vezes 7, 21.
3 vezes menos x vai dar o quê? 3x. Colocar tudo, as variáveis para a esquerda, também fica 3x. Isso aqui é 21. 4x mais 3x vai dar 7x. Então, igual a 21. Então, x é igual a 21. Isso dividido por 7. Então, isso aqui vai dar 3, né? 3 vezes 7, 21. E aí, como é fácil? Bem simples, né? Então, é isso. Tratando aqui sobre os fechos de paralela, o teorema de Tales, certo? Esses conhecimentos sobre os segmentos proporcionais, envolvendo aí os fechos de paralelo, o teorema de Tales. Então, é só revisar e não tem nenhum problema quanto a essa questão, não, tá certo? Então, é importante que a gente possa revisar cada vez mais e realmente fazer exercício. Nós estamos explicando o conteúdo e, em outros momentos, passaremos listas de exercícios, ok? Até lá, certo? E até a próxima aula, certo? Tudo bem, né?